Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Marcos Diávolo, professor de Direito Administrativo e Direito Regimental. Estou aqui hoje exclusivamente para falarmos da Lei de Improbidade Administrativa. Como pode ver, Lei 8429 de 92. Lei extremamente cobrada nos concursos públicos. Também para você que é estudante de Direito, é uma lei que com certeza você tem que saber, porque é uma lei cobrada no Direito Administrativo, de suma importância, que trata basicamente do processo de improbidade, tanto do servidor público quanto daquele que, induza o servidor a uma prática desleal, desonesta. Pois bem, a partir desse momento começaremos falando das considerações iniciais, daquilo que é trago pela própria Constituição Federal e daqueles pontozinhos importantes externos que traremos de fora para introduzir melhor a lei. Então, vamos passar a seguir a falar do nosso primeiro slide, nas nossas primeiras considerações iniciais. Então, indo para a tela aí para você poder acompanhar. Considerações iniciais. Pois bem, a Lei de Improbidade Administrativa está prevista no artigo 37, parágrafo 4º da CF, em que pese, lá no artigo 37, parágrafo 4º, diz: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e graduação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Pois bem, como nos foi trago no artigo 37, parágrafo 4º, então teremos como formas de consideração, de considerar ali, de reter do servidor ou daquele que importe a improbidade administrativa como pena, como penalização, teremos a suspensão dos direitos políticos, perfeito? A perda da função ou do cargo público, sendo função comissionada ou não, sendo um cargo efetivo ou não, pode ser um cargo comissionado. Também teremos o ressarcimento ao erário, que é a devolução daquilo que o erário perdeu, daquilo que os cofres públicos deixaram de perceber devido à atuação deste servidor ou desse terceiro. E, por fim, teremos a indisponibilidade dos bens. Pois bem, como consideração inicial, já podemos dizer que como pena só temos a suspensão dos direitos políticos, a perda da função ou cargo público e o ressarcimento ao erário. Isso aqui é considerado pena. Já a indisponibilidade dos bens não é considerado pena. Ela nós consideramos como medida cautelar. Por quê? A medida cautelar, a via da medida cautelar é assegurar a execução futura da pena. É assegurar com que o Estado possa rever aquilo que deixou de ganhar, aquilo que ele perdeu, por assim dizer. Ok? Então vamos voltar aqui para mim. De forma mais simples, mais fácil, podemos analisar o seguinte: temos a suspensão dos direitos políticos, a perda da função do cargo público e o ressarcimento ao erário. Todos esses três aqui são considerados pena, perfeito? Já a indisponibilidade dos bens públicos, ou dos bens do terceiro, dos bens particulares, é uma medida cautelar. Qual o interesse dela? Você faz o quê? Solicita ao judiciário que indisponibilize os bens do sujeito. Para quê? Para que futuramente, no fim da ação, o Estado possa reaver aquele dinheiro que foi perdido, aquele dinheiro que foi desviado. Como exemplo, peguemos aí um servidor que desvia 1 milhão de uma obra. Tá? Estamos fazendo uma obra de 590 milhões, tá? Uma obra numa rodovia gigante. E com isso, em meio aos contratos, com a facilitação de algumas empresas, ele consegue levar ali 1 milhão. Ok? Esse 1 milhão vai para o patrimônio particular dele. Compra de carro, casa, dinheiro na conta, compra de joias. E aí o que o judiciário geralmente faz? Indisponibiliza os bens daquele sujeito para que no fim da ação, o Estado possa pegar de volta. Com a indisponibilidade dos bens, essa pessoa não vai poder alienar o bem, ela não vai poder vender, não vai poder trocar, passar para frente. Aquele bem está ali retido, indisponível, não tem a condição dele passar para frente, ok? Então, basicamente, quando falarmos em lei, e isso já caiu em prova, já foi apontamento de prova, tá? A suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo público e o ressarcimento ao erário são penas. Já a indisponibilidade dos bens temos como medida cautelar, ok? Então, primeiro ponto, tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Este textozinho escrito no artigo 37, parágrafo 4º, também é o mesmo que está ali inserido no artigo 1º da Lei 8429, sem dificuldade nenhuma. Ela faz as considerações de quem é servidor e quem não é, o terceiro também que vem
às vezes, ajudar o servidor a falar, não, vamos lá, o que você acha? Vai dar certo, né? Ajuda aí essa empresa, vamos tirar uma grana e depois levam por fora, ok? Então, tanto o servidor, efetivo ou não, comissionado ou não, ou a pessoa terceira, aquele amigo, colega, ou uma pessoa que venha para subornar este servidor, tá? Pode responder diretamente por improbidade administrativa. Ponto bastante importante e interessante dessa lei é que ela foi instituída e assinada pelo nosso ex-presidente, né, Collor. E ele foi um dos primeiros a responder na lei de improbidade administrativa. Veja que coisa bacana. Então, basicamente, essa lei tem um cunho civil, ela não tem um cunho penal. É tanto que nos primeiros artigos a gente percebe nitidamente que ela fala que ali é resguardado, né, a pena penal, que é resguardado a via e a ação penal sem problema nenhum. Então vamos dar continuidade aqui, dar seguimento às nossas considerações iniciais, indo para a tela aí para você acompanhar mais facilmente. Pois bem, vamos falar então da natureza jurídica da Lei 8429. Como dissemos, a Lei 8429, tá, tem como natureza civil. A natureza dela é civil porque a cobrança dela não se dá no cunho penal, ok? Não falamos aqui de penas, né? Não falamos aqui de prisão, não falamos aqui de forma nenhuma, tá, de penas penais. Ela é uma natureza civil, as penas são civis, como ressarcimento erário, né? A perda da função ou cargo público, tudo isso aqui está basicamente na via civil. Então, a 8429 tem como natureza a natureza civil. Já as suas penas, como vimos, a suspensão dos direitos políticos, ok? A natureza da suspensão dos direitos políticos é a natureza política. Você sofre politicamente na sua capacidade cidadã. Ou seja, você tem indisponibilizado, né, o seu direito político. Você não pode votar, não pode ser votado. E, por favor, senhores, não confundam suspensão dos direitos políticos com perda dos direitos políticos. Uma vez que, quando falamos da perda da função ou cargo público, geralmente o avaliador, o examinador, vai brincar ali com as palavras. Ele faz muito isso, CESP, FGV, FUNRIO, é mágica, é mago em fazer isso. Altera a suspensão dos direitos políticos para a perda dos direitos políticos. Sabemos muito bem que no direito brasileiro não há pena perpétua, então não existe a perda dos direitos políticos, e sim a suspensão por prazos determinados. Pois bem, perda do cargo ou função pública, natureza administrativa. Sim, professor, pode se dar pela natureza judicial? Também. Em regra, inicia-se na natureza administrativa, através de uma sindicância, de um PAD, onde a pessoa pode ser ou deve ser exonerada, ok? Ali ou demitida diretamente do cargo ou função que ele exerce, e a partir daí, sim, se o judiciário quiser intervir, pode intervir para devolver sujeito ao cargo dele, ou mesmo, né, na própria suspensão. Mas a natureza aqui, a perda, é uma natureza administrativa. E temos o ressarcimento ao erário. Ressarcimento ao erário, como falamos, é a natureza civil. É a devolução daquilo que foi pego a mais, daquilo que foi desviado da administração pública. Ok? Sem dificuldade. E vamos à indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade do bem, já falamos que é medida cautelar, ok? Então vamos lá. Voltando aqui para mim, aqui para a tela, sem dificuldade nenhuma. Lei 8429, natureza civil. Tem natureza penal? Não tem, mas há a previsão de que seja também, tá, exercido o jus postulante, tá, do Ministério Público ou daquele órgão que foi afetado na via judicial penal, sem problema nenhum. O sujeito, como servidor público, pode responder administrativamente, civilmente e penalmente. As três ações podem correr juntas, independentes umas das outras, sem dificuldade nenhuma. Então, o sujeito pode ser julgado, pode ser processado na natureza administrativa pela 8429, sem problema nenhum, pelo desvio de recurso, pode ser punido na esfera penal por corrupção de outro servidor na mesma efetivação e também na natureza civil, para devolver aquilo que ele desviou, sem problema nenhum. Mas a natureza especificamente dessa Lei 8429 é uma natureza civil. Ok, por que eu pedi para colocar o quadro aqui? Simplesmente por causa da suspensão dos direitos políticos e da perda do cargo público. Toda vez que falamos disso em sala de aula, e quase sempre
Vem aquela pessoa que já prestou concurso público e fala, poxa, professor, já troquei isso em prova. Não existe perda dos direitos políticos? Não existe. Os direitos políticos não são perdidos, eles são suspensos por um prazo determinado. Temos aí alguns casos que já vimos, né? O caso do Roriz, caso de alguns deputados agora que tiveram seus direitos políticos suspensos, sem problema nenhum. É suspenso por um período de tempo. Esse período de tempo, né, vai inviabilizar a capacidade dele de atuar como um cidadão normal, como um cidadão comum. Aquele cidadão que pode votar, pode ser votado, pode também concorrer a um cargo público. Também lembrando que uma vez que você foi mandado embora da administração por causa da improbidade administrativa, você nunca mais vai voltar para lá. Então, assim, é uma pena extremamente severa a suspensão dos direitos políticos. Ok, então vamos lá. Falamos de suspensão dos direitos políticos. Vou até usar aqui a nossa canetinha só para dar uma circulada. Suspensão dos direitos políticos. Não confunda com perda. Perda é somente do cargo público, ok? Ou da função pública, não tem problema nenhum. Agora, suspensão e perda, ok? Não confunda uma com a outra, sem dificuldade nenhuma. Ressarcimento erário, natureza civil. Sem dificuldade nenhuma. Por que natureza civil? Porque aqui a via é de devolver à administração pública, à máquina pública, ao Estado, aquilo que você levou indevidamente. Aquilo que você desviou do Estado ou aquilo que o Estado deixou de ganhar por sua causa. Tá? Então, a natureza civil. Vamos pedir civilmente, nas vias civis, nas várias civis, que seja ali, né, devolvido aquele valor. Que a pessoa deixe perca um bem, uma casa, um imóvel que comprou a mais, ou o dinheiro da conta dele, né, seja arrastado e devolvido ao Estado. E por fim, indisponibilidade dos bens. Como falamos, disponibilidade dos bens visa garantir que o judiciário possa executar definitivamente as penas aplicadas pela Lei 8.429, ok? Uma vez que você desviou ali 1 milhão, comprou carros e casas, descobriu que está sendo julgado, está sendo processado por essa lei. Vou fazer o quê? Vou vender os meus bens. Vou pegar tudo aquilo que eu comprei legalmente, vou vender e vou guardar esse dinheiro. Então o Estado faz o quê? Pede a indisponibilidade dos bens. Uma vez indisponível, a pessoa não pode mais passá-los para frente. Vai até o final da ação, onde, condenado, o Estado vai pegar aqueles bens e com ele vai garantir a execução da pena. Ou uma vez que não foi condenado, então essa pessoa é devolvida os bens para ele, tá? Os bens dele se tornam novamente de seu domínio, sem problema nenhum. Então, considerações iniciais, já falamos então da natureza constitucional, tá? Falamos da previsão, lembrando que indisponibilidade dos bens é medida cautelar, não é uma pena, e falamos aqui da natureza jurídica, bastante importante, de cada uma das penas e da própria lei. Dando seguimento então, ainda nas considerações iniciais, indo para a tela aí, vamos falar do servidor público, ok? Temos aqui, então, na lei, no artigo 1º, tá? Falando que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios e territórios, de empresas incorporadas ao patrimônio público ou entidades para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra, com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos nessa lei. Perceba aí que ele abre um leque bem grande. E aí ele também vai trazer lá no artigo 4º, se você puder, me acompanhe. O artigo 4º vai dizer o quê? O artigo 4º vai dizer que os agentes públicos de qualquer natureza ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade no trato dos assuntos afetos à administração pública. Então podemos considerar o quê? Que todo aquele que estiver no trato com a administração pública, seja ele agente público, do qual agente público temos agente administrativo, o agente político, o agente militar, e também o terceiro. E aí eu coloquei um textozinho básico, que é basicamente o que acabamos de falar, que é toda pessoa que presta um serviço público, sendo funcionário público ou não, tá? Funcionário, perdoe pela palavra, mas ainda utilizamos, ela é de cunho penal, ou não, sendo remunerado ou não, sendo servidor temporário ou não. É aquele que exerça, ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Pois bem, voltando aqui para mim.
Vamos explicar então a quem se aplica essa lei. Basicamente, aos agentes públicos. Quem são os agentes públicos? São todos aqueles que nós já vimos, tá, no rol administrativo. Agente honorífico, agente político, agente administrativo, agente militar, todos eles respondem por essa lei. Só eles? Não. Todos aqueles que vão desenvolver alguma coisa ou que de alguma forma têm um vínculo direto com a administração pública. No trato com a administração pública, aquela pessoa que inicia, né, um trabalho com a administração, um serviço, a prestação de serviço, responde por isso. Quer ver um exemplo de pessoa que não tem remuneração e o vínculo é temporário? Agente honorífico. Estamos em vias agora de uma eleição e nessa eleição teremos mesários. Esses mesários são convocados. São pessoas do povo convocadas para aquilo. Recebem remuneração? Não recebem remuneração. Tem curso de formação? Tem um curso de formação, mas tem vínculo direto com a administração? Não tem. Ele exerce temporariamente um serviço de importância cívica. Por isso, ele é considerado, naquele momento, um servidor, um agente público, um agente em colaboração com a administração, uma pessoa que está colaborando para os fins da administração. Neste momento, ele pode responder, tá, por improbidade administrativa sem problema nenhum. Agora, é somente o agente público? É somente aquele que trabalha diretamente com a administração? Não. E aí que nós colocamos o nosso segundo coleguinha. Voltando para a tela aqui, para a gente poder acompanhar. Então temos o agente público, já falamos que é a pessoa que exerce o serviço público, sendo funcionário ou não, com remuneração ou não, tá? E teremos também o terceiro. Quem é esse terceiro? É a pessoa que vai fazer, às vezes, daquele diabinho no seu ombro. Aquele coleguinha seu que chega e fala, poxa, olha, a empresa aqui está oferecendo para você exclusivamente, se você fechar o contrato com ela, uma viagem. Vamos aí, vamos viajar para Cancún, ou então um carro, né, como presente. Então, se você puder avaliar, ajudar ou dar uma acelerada nesse processo, essa empresa vai te ajudar. E no curso dessa indução, ela faz o quê? A pessoa ainda leva alguma coisa. Então, dissemos aqui que o terceiro, se você puder me acompanhar no artigo 3º da própria lei, vai dizer o seguinte: são aplicáveis no que couber aquele mesmo que não sendo agente público, induza, vamos lá, induza, concorra ou pratique o ato de improbidade administrativa, se dele se beneficiar de qualquer forma direta ou indireta. Então, vamos lá. O sujeito tem que induzir, voltando. O sujeito pode induzir, concorrer, né, como agente e praticar. Só que, por fim, ele tem que o quê? Se beneficiar. Esse benefício pode ser direto ou indireto. Como direto, professor? Fácil. Uma vez que ele recebe uma parcela deste benefício que a gente vai receber, né? Ele vai e começa a receber, aí o agente recebe 1 milhão, ele recebe 100 mil. Ou recebe um carro, uma casa, uma viagem. Isso é diretamente, veio para a mão dele. Ou indiretamente. Perfeito, ele não recebeu diretamente, mas pagaram a faculdade dos filhos. Pagaram aí as contas de um enteado, de um primo, aquele que ele indicou. Então ele pode receber diretamente o benefício ou indiretamente. Então, temos aqui o agente público. Voltando aqui para mim, aqui na TV, vamos dar uma olhadinha na nossa tela gigante. Temos o agente público, que responde diretamente, porque ele é o responsável pelo serviço da administração pública, pelo serviço público, pela prestação à pessoa. E no nosso país, temos hoje como consideração, né, temos aí completado 50 anos do golpe militar, e sabemos que depois do início do golpe militar foi que começou a ter realmente no Brasil esse tanto de lavagem de dinheiro em relação ao agente público, ao servidor público. Aquele servidor que desviava dinheiro. Por quê? Porque basicamente os militares fizeram o quê? Eles privatizaram, eles estatizaram diversas empresas. Eles criaram diversas empresas, construíram muita coisa. Até então, era para o servidor recebia para fazer a entrada de um carro, a importação de uma bebida, uma coisa assim. Agora não. Com a construção de muitos prédios, rodovias e tudo mais, começou-se aí essa prática maligna. Por isso vem a própria lei 8429 para tentar acabar de vez com isso. Então, não incorporou só o agente público, só aquele que trabalha diretamente para o Estado, mas também o terceiro. E esse terceiro é importante. Ele tem que participar dessa prática, ele tem que induzir de qualquer forma, tem que contribuir, tem que até praticar, mas ele tem que se beneficiar. Ele tem que levar alguma coisa por aí. Fazer só por fazer não tem como. Então, esse terceiro vai induzir, beneficiar, vai praticar, porém, ele vai receber alguma coisa
né, dessa prática de improbidade, dessa prática de roubo, de lesão, né, à máquina pública e especialmente ao cidadão. Então vamos lá. Tanto o agente público, servidor ou não, temporário ou não, com remuneração ou não, mas que está ali respondendo diretamente pela administração, fazendo as vias da administração, sendo aquele que, opa, o Estado chamou, exemplo do mesário. Então, no dia da eleição, vai chegar o chefe lá da repartição, vai virar para você, o chefe do TRT, vai falar, ó, te imposto como mesário, a partir de então você vai exercer o serviço mesário representando o Estado nesse dia. Especificamente no dia da eleição, ele é um servidor, ele é um agente público, um servidor, perdão, ele é um agente público. Passou o dia da eleição, ele é um agente público? Não, ele é um civil normal. Mas naquele dia, se ele fizer algum ato de improbidade, ele responde como agente público, não como terceiro. Agora vamos pegar essa ação dele. No dia da eleição, visando ali colaborar com um candidato, tá? O candidato fala para ele, ó, embarrera ali as pessoas que vão votar para fulano de tal. E aí eu vou te ceder aí um favor, vou te dar um cargo, ok? E você vai fazer o seguinte, quando tiverem na fila, você vai passar lá o meu santinho com o meu número para as pessoas que não têm ainda um candidato, ok? Neste dia, mesmo não tendo prestado concurso, mesmo não tendo contrato temporário, sendo um agente temporário naquele momento, esporadicamente, ele vai responder como agente público. Tá, e aquele terceiro, e o candidato? E o candidato que induziu ele? Responde como terceiro. Ok? Então, tanto o agente quanto o terceiro, aquele que se beneficiar, que incorrer para a prática de improbidade administrativa, vai responder por ela na lei sem dificuldade nenhuma. Ok? Então, ficamos assim. Como resuminho, voltando aqui, recapitulando o que vimos como considerações iniciais para entrar diretamente na lei, tá? Falamos que a lei de improbidade administrativa, a lei 84/29 de 92, tem como intuito acabar, né, com essa prática maligna que lesa os cofres públicos e por assim o cidadão, tá? Tem, basicamente, a sua afetação se direciona ao agente público e ao terceiro que se beneficie daquela situação. A natureza jurídica, especificamente da lei 84/29, tá? A natureza específica dela, a natureza jurídica, é a natureza civil, tá? Você não tem pena penal dentro, tá, dessa lei. Falaremos até à frente sobre uma pequena dúvida que eu vejo muito em sala de aula, mas não existe pena penal na lei 84/29, tá? Dentre as suas penas aplicáveis aos servidores e aos terceiros temos, né, a perda da função cargo público, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário e a indisponibilidade dos bens. Lembrando que a natureza de cada uma é específica, política, administrativa, civil e, por fim, a medida cautelar, ok? Vamos então para o próximo bloco e a gente entra melhor na lei. Até mais.